Olá pessoal, estamos aqui reunidos para aqueles nossos papos desse novo vídeo que vai começar. E primeiramente eu quero falar a vocês, uma motivação para o estudo, é que ao longo da história da ciência, constata-se que houve um grande avanço quando pessoas talentosas, pessoas dotadas de um dom, tiveram a oportunidade de desenvolver esse dom. E isso aconteceu acentuadamente, nós notamos na história da humanidade, na Grécia Antiga, ali perto do século, ali por século II a.C., até depois do século 2, 3 a.C., também no século XVI, século XV, ali por época do Renascimento, quando novamente, aquele fenômeno que ocorria na Grécia Antiga, de mecenas, dessas pessoas dotadas de grande talento, pudessem ter tempo de desenvolver esse seu talento, Ter esses mecenas, aquelas grandes famílias que faziam esse patronato. Depois disso ainda se percebe um novo pico nessa linha de raciocínio que nós estamos seguindo, ali pelo século XVIII, quando se deu o início da industrialização ali na Europa. Então, nessa ocasião, o mecenato, alinhado com a meritocracia, permitiu que grandes talentos, aqueles grandes cérebros, pudessem se dedicar à ciência, à engenharia, e promoveram esse grande desenvolvimento. Mas não bastava só o mecenato e o talento, era preciso ter a educação. E a educação é a maior arma que uma pessoa pode ter para vencer na vida. A atitude crítica diante de um problema faz a diferença entre dois profissionais. E essa atitude crítica, ela deve ser desenvolvida no dia a dia. Então, uma mensagem que eu quero deixar a vocês é que vocês nunca se entreguem ao desânimo. Nunca achem que não podem resolver uma coisa, não podem estudar um certo assunto, porque aquilo é difícil. Não existe nada difícil. Difícil é o que a gente não sabe. Fácil é o que nós sabemos. Então, essa mensagem que eu quero passar a vocês, estamos tratando de um assunto árido, de um assunto que a maioria das pessoas considera difícil, não é para menos. Estamos tratando de Gauss, o maior matemático que existiu ali pelo século XIX e não foi ofuscado até hoje, De modo que eu quero que vocês acreditem em vocês, estudem. Se outros conseguiram, nós também podemos conseguir. Essa questão de atitude, é uma questão de prioridades. Vamos colocar o estudo numa prioridade para que nós possamos vencer todos esses desafios. Bom, senhores, quem está caindo de paraquedas agora nesse canal, eu sou o professor Vieira, esse é o canal Antônio Vieira. E o propósito deste canal é colaborar com a educação, é colaborar com o ensino, particularmente com essa área de geomática, mas pode se empregar a qualquer outro. Então essas aulas que estamos vendo agora, que trata principalmente de Gauss, ela é um motivador que sirva de motivação para estudantes de engenharia em geral, e a engenharia
cartográfica, de agrimensura, para hidrografia, para topografia em particular. Não se deixem abater. Eu vou procurar amaciar o máximo que eu puder esse assunto. Ele está espalhado por vários livros. Gauss não facilitou, ele não gostava de publicar aquilo que ele descobria. Eu passei parte da minha vida profissional estudando Gauss, porque ele é o meu ídolo, me ajudou muito na engenharia cartográfica, na parte de levantamentos, e eu quero passar isso para vocês. Eu quero amaciar, então eu quero preparar essas aulas que eu não estou preparando, de maneira que vocês, a partir delas, enveredem por esse caminho e estudem. Então, senhores, vamos ao vídeo. Perseguindo o propósito de deduzir as fórmulas da projeção conforme de Gauss, nesta parte 3 vamos aprofundar nosso conhecimento sobre quantidades fundamentais de Gauss e sobre parametrização de superfícies. Na parte 2, examinamos o trabalho de Lagrange para entender melhor o trabalho seguido por Gauss na realização do mapeamento cadastral do Reino de Hannover, na Alemanha. Numa bifurcação, falamos nisso já na aula anterior, que Lagrange seguiu um caminho para generalizar a construção de cartas geográficas. Mas o método que ele idealizou, na sua própria opinião, era muito difícil de realizar. E Gauss se propôs a achar um caminho mais simples para resolver esse problema da construção de cartas, dar assim uma contribuição à cartografia, à geodésia, à topografia, como nós estamos vendo nessas aulas que estamos elaborando e mostrando para vocês. Então, nesta parte 3, vamos conhecer alguma bagagem que Gauss levou consigo naquele caminho que ele estava seguindo. Nesse novo caminho, era um caminho desconhecido, Gauss sabia que tinha que levar bagagem, né? O mapeamento de Hannover ficava, né? Ele teria que pegar um caminho para chegar a ele e, abandonando assim aquela diretriz dada por Euler, Lagrange e Lambert, embora não desprezasse os conhecimentos desses engenheiros, cartógrafos, desses grandes matemáticos, eram engenheiros politécnicos ali do século XVIII que nós já abordamos nas aulas passadas. E para levar nesse caminho, né, a bagagem, Gauss levaria então matemática, geodésia, astronomia e topografia como bagagem para seguir esse novo caminho. Vamos abrir a maleta de Gauss para saber alguma bagagem que ele levava consigo. Provavelmente levava o trabalho de Leibniz, um alemão, seu conterrâneo, que descobriu, juntamente com Newton, o cálculo diferencial integral. E de Euler, ele também levava os seus trabalhos. Euler era um dos grandes matemáticos, não foi da escola politécnica, lá de Paris, mas ele apoiava todo aquele trabalho de industrialização da França, de desenvolvimento da matemática, e ele viveu a maior parte da sua vida na Rússia, em São Petersburgo. Ele era professor lá e escrevia
todos os seus trabalhos lá em russo. Gauss, para conhecer em profundidade os trabalhos de Euler, ele aprendeu russo para ler nos originais. Não podia faltar na sua bagagem a obra de Newton, Principia Mathematica, que, analogamente à de Leibniz, trazia muito ferramental ali, muita ajuda para Gauss, que a partir dali ele construiria o edifício da matemática, tornando-se um dos maiores matemáticos da Alemanha e da humanidade. E para fazer esse seu trabalho, como naquele tempo não havia máquinas de calcular, não havia calculadoras eletrônicas, ele teria que levar então as tábuas de logaritmo, essas tábuas antigas, que ele então faria todos aqueles cálculos de latitude, longitude, para determinação astronômica de posição, o cálculo das triangulações, todos aqueles cálculos eram uma calculeira infernal, feita ali na mão, com auxílio de tábuas de logaritmo. Era um trabalho árduo. E não podia faltar também, como um bom patriota, o emblema da Prússia, onde ficava o reino de Hanover, que Gauss nasceu. Essa é um resumo da bagagem. O restante já estava lá em Hanover, né? O mapeamento, né? O levantamento topográfico e geodésico já estava em andamento. Então toda a parte de teodolitos, toda a parte de cronômetros, cronômetros para determinações astronômicas, tudo isso já estava lá. Então Gauss estava a caminho do seu trabalho como geodesista, que seus biógrafos não conhecem e desprezam tanto, e os matemáticos alemães não valorizavam. Os matemáticos alemães da época só valorizavam a matemática pura. A matemática aplicada era tida como algo menor. E eles não se conformavam com Gauss, o potencial que ele tinha, um grande matemático, se dedicar assim a uma parte menor da matemática. Mas Gauss mostrou que no desenvolvimento ali da matemática, no desenvolvimento daquele levantamento, ele contribuiu muito para a matemática teórica, ele criou coisas novas, ele criou geometrias que antes não existiam, a geometria de Lobachevsky, geometria de Riemann, que são aquelas geometrias não euclidianas, foram descobertas ali nesse levantamento topográfico por Gauss. Essa foi uma das grandes contribuições que ele deu para a matemática pura, aplicadas ainda hoje na era espacial, que o Einstein estudou com Riemann, foi aluno de Riemann para aprender essa geometria não euclidiana, que levou o nome de geometria de Riemann, porque Gauss ele não gostava de publicar o que descobria, então nem se importou que outros colocassem o nome daquilo que ele descobria. Bom, mas para fazer esse caminho, para tirar o melhor aproveitamento nessa viagem que nós estamos fazendo acompanhando Gauss, para entender o que ele fazia, para o caminho não ficar tão árduo, para que nós possamos entender algumas soluções que ele dava, vamos relembrar alguns conceitos úteis. Um dos conceitos que podemos relembrar é o de vetores. Então, o que é um vetor? O vetor é um segmento de reta orientado. Uma reta é um elemento sem dimensão, ele só tem uma dimensão, tem um comprimento infinito, e gerando-se dois pontos nessa reta, forma-se um segmento de reta. E mais dois pontos, C e D, de maneira que fique orientado, que nós caracterizemos ali um sentido de percurso ao longo dessa reta. Então temos ali o que se chama um vetor. Então um vetor é um segmento de reta orientado. E o sentido
é de C para B. Então, a direção do vetor é a direção dessa reta vermelha, e o sentido é o sentido de percurso que se faz num segmento dessa reta. Nesse caso está o sentido de C para D, mas podia ser o sentido contrário, de D para C, né? Como nós temos, por exemplo, na ponte Rio-Niterói, a direção é a da ponte, mas nós temos o sentido de Rio para Niterói e o sentido de Niterói para o Rio. Então é preciso estar atento também a esse conceito de direção e de sentido, não confundi-los. Bom, os elementos de um vetor CD, como está ali, são a sua direção. Então, a direção do vetor é a direção da reta, que o suporta. O sentido desse vetor é o sentido do movimento de um ponto que percorre o segmento, aí no caso de C para D. E a intensidade do vetor, também chamado módulo ou grandeza, é o tamanho desse segmento CD. Então, um vetor é uma entidade matemática caracterizada por essas três variáveis: a direção, sentido e intensidade. Isso caracteriza um vetor. Um conceito também importante que convém recordar é o de produto escalar e ângulo entre vetores, que Gauss também vai utilizar muito isso. Então, o produto escalar de dois vetores R e V, que são representados assim por uma letra R com uma flechinha em cima e V com a flechinha em cima do V, ele é definido dessa maneira. R operador V, então está aqui no primeiro membro dessa igualdade, um operador com essa bolinha branca caracterizando o produto escalar, ele é igual ao produto dos módulos de cada um dos vetores pelo cosseno do ângulo formado por esses vetores. Esse ângulo θ é o ângulo formado, então, pelo vetor R e pelo vetor V. Esse ângulo, ele varia entre 0 e π. Então, ele é menor do que π, ele não é maior do que π, é sempre o menor ângulo formado entre dois vetores num plano, o menor ângulo, quer num lado, quer no outro semi-espaço. E o vetor também pode ser representado num plano cartesiano por suas coordenadas. Então, por exemplo, um ponto P situado no plano cartesiano por suas coordenadas x1 e y1, a distância da origem ao ponto P é um vetor, é o vetor posição do ponto P. Então, as coordenadas do ponto P são aquelas ali. E nós também definimos vetores unitários, esses vetores I e J, o I no eixo X, o J no eixo Y, de tal maneira que as componentes do ponto P, as coordenadas do ponto P, que são escalares, possam ser transformadas em grandezas vetoriais. Então, um vetor V seria dado assim por essa soma vetorial, OX1 mais o OY1, seria uma soma de vetorial. O vetor de O até X1 mais o vetor de Y1. Esses vetores unitários I e J transformam os escalares x1 e y1 em quantidades vetoriais. O vetor V2, analogamente, eu não coloquei ali na figura para não sobrecarregar, mas seria um outro ponto com as coordenadas x2 e y2. O cosseno desse ângulo, θ, entre os vetores, pode ser tirado dessa expressão, em que o numerador fica sendo, então, assim, o produto R escalar V pelo produto dos módulos desses vetores. O produto R escalar V é dado multiplicando-se, né, as coordenadas correspondentes. Então vai ser x1 vezes x2 mais o y1 vezes y2. Assim é o produto escalar do vetor.
O módulo do vetor é a sua distância, é a sua grandeza. Então é ali a distância OP no plano, que é dado então pela diagonal ou daquele retângulo, é a hipotenusa do triângulo retângulo formado aqui OX1P. Então x1 ao quadrado mais y ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Essa hipotenusa então aqui é a grandeza, é o módulo do vetor da raiz quadrada. Então disso vai nos dar o módulo do vetor. Analogamente teria o módulo do vetor V. Então dois vetores são nulos, isso é um conceito, se e somente se seu produto escalar é nulo. Então, se esse produto escalar aqui no numerador for nulo, então o cosseno fica zero. Se o cosseno é zero, o ângulo θ é 90 graus, cosseno de 90 é zero. Vamos então agora recordar também como é que se define uma superfície no espaço. Qual será a expressão de uma superfície? Uma superfície pode ser expressa por equações nas formas implícita, é uma desse jeitão assim, f de x, y, z igual a zero, f maiúsculo, numa fórmula implícita, quando na fórmula explícita, né? Quando na fórmula implícita evidencia-se uma dessas variáveis e as outras variáveis, então, ficam no segundo membro, e essa variável que nós tornamos explícita fica sendo a variável dependente. Ela fica sendo representada dessa forma, supondo que nós explicitamos o z. Então, z é igual a f minúsculo, f de x, y. E também pode ser representada na forma paramétrica. Então, adotando-se os parâmetros u e v, como Gauss fez, né, normalmente, como se faz na geometria diferencial, o x, esse x aqui, vai ser uma função desses parâmetros, u e v, o y, uma função desses parâmetros u e v, e o z também uma função desses parâmetros u e v. Dessa forma, fica sendo, então, a superfície expressa por uma forma vetorial. Na forma paramétrica. A forma paramétrica vetorial, então, pode ser dada assim: o vetor VR, o vetor posição R, aquele que vai da origem do sistema de coordenadas x, y, z até um ponto P, no qual passam ali, né, os parâmetros u e v, ela pode ser dada dessa forma ou então dessa, tomando-se as componentes, as coordenadas x, y e z, em função dos parâmetros u e v, como está ali na forma paramétrica, e multiplicando-se, respectivamente, cada uma dessas coordenadas, que são números escalares, né, números reais, por uma quantidade vetorial, né, por uma unidade vetorial, i, j e k, ficamos então assim com a forma paramétrica vetorial da superfície. Então isso é um conceito que vale a pena recordar, né, ter ele em mente para acompanhar o trabalho de Gauss. Então, ilustrando, se nós tivermos um ponto P, x, y e z sobre uma esfera, nós temos então aqui a esfera, imaginando aqui a esfera como se fosse a Terra, né? Então os eixos coordenados x, y e z passando ali, o eixo z na direção do Polo Norte, o x e o y no plano do Equador, e esses parâmetros u e v sendo assinalados dessa maneira: o parâmetro u marcado ali a partir do eixo x no plano do Equador, e o parâmetro v marcado ali a partir do eixo z contido num plano que contém o ponto P. Então esse ângulo ali, o parâmetro V, né, ele vai do eixo polar até o ponto P. Temos então assim a forma
essa forma implícita dessa esfera, né? x2 mais y2 mais z2 menos o módulo desse vetor r é igual a zero. Isso é a equação algébrica, né? A equação da esfera na forma implícita. A forma explícita, colocando então em função de z, ficaria assim. Explicitando-se o z nessa forma implícita, ficaria z ao quadrado e tudo o mais vai para o segundo membro. Então, extraindo a raiz quadrada, né, do z2, o segundo membro então vai ficar com mais ou menos o r2 menos x2 menos y2. Então, a parte positiva, mais, teremos duas, né, ou mais ou menos, a parte positiva corresponde à parte da esfera do hemisfério norte. E a parte negativa ali daquela função que nós extraímos a raiz quadrada fica sendo a equação do hemisfério sul. E na forma paramétrica, né, nós teremos ali o x, y e z em função dos parâmetros u. Teríamos, como já vimos, o R é uma R de UV, ou então com esses vetores x, y e z já transformados com um produto desses vetores unitários I, J e K, né? Numa superfície, nós já vimos nas aulas anteriores, Gauss, ao definir seus invariantes, ele definiu como um dos invariantes um elemento linear na superfície. Os comprimentos de duas superfícies em contato, eles não se deformam, eles são uma superfície em contato com a outra, teria esses elementos lineares, um igual ao outro, nessa superfície de contato e na superfície objeto, assim como a curvatura dessa superfície de contato com a superfície objeto, né, seria a mesma. Isso já vimos nas aulas anteriores. Quem está esquecido, faça uma recordação da parte 1 e 2 dessa série. Então, a diferencial de um arco na superfície dada naquela forma 3 e 3A, se nós colocarmos um ponto M de UV, seria aqui os parâmetros que definem a posição do ponto M, e um ponto infinitamente próximo desse ponto M, que seria o ponto N, incrementando-se o parâmetro U de DU e o V de DV, o comprimento do arco MN sobre a superfície vai ser essa primeira forma fundamental de Gauss, como nós já vimos nas aulas anteriores. ds ao quadrado, seria lá o comprimento do arco, né? Seria o E du ao quadrado, 2F du dv mais G dv2 ao quadrado, sendo EFG os parâmetros, as grandezas fundamentais de Gauss, né? Vamos ilustrar aqui nessa figura, então, esse ponto MN seria o ponto M definido aqui, passando por ele, a linha U e a linha V, e lá, incrementando-se DU ao U e DV ao V, estaria ele ali. Imaginando-se, então, aqui esse sistema triortogonal, teríamos os vetores posição que levam o vetor desde a origem até o ponto M, é o vetor R1, desde a origem até o ponto N, que é o vetor R2, né? Esses coeficientes que nós falamos na aula passada e já vimos nas aulas anteriores, né? Vimos lá como eles estão definidos, só coloco aqui, repetindo, eles são definidos assim: o coeficiente é então o quadrado do módulo desse vetor R1, e é essa derivada parcial de x em relação a U, né? Porque o x é função de U e V, y é função de U e V, z é função de U e V. Então, esse E é dado por essa soma ao quadrado, aí, d1 de x, d1 de u, d1 de y, d1 de u, d1 de z, d1 de u. Já vimos isso na aula passada. Analogamente, o g, dado pelas derivadas
de x, y, z em relação a v, e o f, que seria então o produto ali do quadrado dos vetores. Aqui tem esse produto dos módulos, né, dado por esses produtos aqui das derivadas de x em relação a u vezes x em relação a v. Estão aqui esses produtos, o produto dessa derivada de u em relação a y por y em relação a v, e aí o z é a mesma coisa. Então essas são as expressões dos coeficientes de Gauss que nós vimos. O segundo membro da fórmula, dessa fórmula aqui, esse segundo membro, que tem E, F e G, né, ele se chama também a primeira forma quadrática da superfície. Isso aí é uma equação quadrática na geometria analítica, onde o x é uma função dos parâmetros u e v, o y é uma função dos parâmetros u e v e o z também. Isso tudo já vimos na aula passada, estamos repondo aqui. Esses coeficientes F e G, eles dependem da posição do ponto, porque variando o ponto, varia a sua coordenada x, y e z, e então essa função x, y, o x de u e v, y de v vai variar. Então esses parâmetros também vão variar. Logo, esses coeficientes dependem da posição do ponto na superfície. O exemplo para a esfera que nós podemos dar então, está aqui a esfera, né? Essa esfera nós temos um ponto x, y, z, dei uma bobeada ali, botei 2 y, mas é um y só, é x, y e z. E o módulo, aqui o raio dessa esfera é o módulo desse vetor posição. Essa esfera com esse que eu estou botando aqui, sendo a raiz quadrada de mn, não confundam esse mn com aqueles 2 pontos mn que ainda há pouco eu falei. Esse m é o raio de curvatura da seção normal meridiana, o elipsoide, e o n é o raio de curvatura da seção do primeiro vertical. Então mn são os raios de curvatura das duas seções normais ao elipsoide. O elipsoide é a forma que mais se aproxima da forma real da Terra, mas o Gauss adotou, né, essa esfera auxiliar, sempre para calcular aqueles triângulos, para calcular o excesso esférico, ele usa essa esfera auxiliar, em que o raio dessa esfera é a média geométrica desses raios de curvatura que eu acabei de mencionar. Então, se nós olharmos aqui o plano do Equador, eu estou colocando ele aqui destacado, aqui nessa figurinha ao lado. Se olharmos aqui a projeção desse raio da esfera aqui no plano do Equador, o raio da esfera, a hipotenusa desse triângulo que está aqui, em que a hipotenusa é vermelha, está aqui em vermelho e tem aqui o eixo do Z, essa hipotenusa, esse raio multiplicado pelo seno desse parâmetro V, ele vai dar então esse raio do paralelo, seria o raio desse paralelo, que vai ser projetado aqui no plano do Equador, aqui ao longo dessa linha azul pontilhada. Então, a projeção ali do raio do paralelo do Equador, que contém o ponto P, é R seno de V. E esse triângulo retângulo formado aqui no Equador permite que nós possamos expressar as coordenadas x e y, né, e z, ali do ponto P da esfera, em função aqui da trigonometria plana, aqui aplicando o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo. Então o x, que é uma função de u e v, aquele x de u e v, vai ser o R seno V, como está aqui, projetado aqui no Equador. Então, R seno V cosseno U. E o Y vai ser o R seno V, R seno V, que é a diagonal, vezes o seno de U. Isso aqui multiplica pelo seno e aqui é o cosseno. E o Z, como nós já vimos aqui, é uma Z de U e V. O Z seria, no caso aqui, a projeção desse raio que forma esse ângulo V, a projeção dele no eixo V, que forma aqui também um triângulo retângulo, R cosseno de V. Então nós temos aqui as equações paramétricas dessa superfície da esfera de Gauss.
estão elas representadas aí, né? E na forma vetorial, então, esse vetor posição definiria toda essa esfera, né? A esfera seria definida com o vetor posição variando aqui, esse ponto P variando em toda a esfera. Esse vetor posição iria ligando a origem do sistema, que é o centro da esfera, até o ponto. Então toda a superfície da esfera seria então representada por essa expressão da superfície na forma paramétrica vetorial. Estão ela aqui, o x, y, o x de u e v, nós já temos aqui a expressão deles. O y de uv, nós já temos aqui a expressão do y de uv. E o z de uv, nós já temos aqui a expressão dele. Então, a expressão da esfera é dada por essa maneira. Aqui vai ter o R, colocado em evidência, né, nessa soma, vezes essas coordenadas que nós já apresentamos aqui. Então está aí a expressão da esfera na forma paramétrica vetorial. Os coeficientes de Gauss para essa esfera, então, uma vez que nós conhecemos as expressões, as funções paramétricas x de uv, y de uv e z de uv, ora, então é só derivar. Temos lá a expressão do x. Então aqui, o E, derrom de x, derrom de u. Então temos aqui o x, vamos derivar, é uma derivada parcial, derivar o x em relação a u. Derivando o x em relação a u, o v é constante. Então R é constante, o v é constante. As constantes não se alteram na derivação. Então a derivada de derrom de x, derrom de u, fica sendo R seno v, e a derivada do cosseno é menos seno, né? Derivada de cosseno derivada de seno de u, eu errei aqui, é menos seno de u. Derivada de cosseno, está certo. Derivada de cosseno de u é menos seno de u, e o seno de v é constante. A mesma coisa para fazer a derivada de y em relação a u. Derivando y em relação a u, está indo ele aqui, o v é constante, então derrom de y, derrom de u, vai dar R seno v, e a derivada do seno de u é cosseno de u. E o z, derivando em relação a u, o z não é função de u, então a derivada é zero. Passamos para o, então, colocando essa soma aqui, somando essas expressões, nós temos aqui a expressão do E. Está ele aqui. Esse coeficiente E, a expressão dele na esfera de Gauss. Esse cosseno u mais seno de u é igual a 1, então o E vai ser R ao quadrado, seno ao quadrado de V. O G, analogamente ao que fizemos ali com o E, nós vamos fazer as derivadas parciais, x em relação a V. Agora, quem é constante é o U, e quem vai variar é o V. Então, nós temos aqui, U é constante, R cosseno U não se altera na derivação. Então, a derivada só é em relação a V, derivada de seno de V é cosseno de V. E assim fazemos as outras derivadas. Derrom de R, derrom de Y, derrom de V. Então, isso aqui, U é constante, e derivada então do seno de V é o cosseno de V. E o derrom de Z, derrom de V, derrom de Z, derrom de V, nós temos aqui o R é constante, a derivada do cosseno é menos seno. Então dá menos R seno de V. Pronto. Então já podemos partir para determinar aqui a expressão do G. Esse cosseno ao quadrado de U mais seno ao quadrado de U é igual a 1, é a equação fundamental da trigonometria esférica. Então a expressão de G é R2 seno ao quadrado de V. E da mesma forma pode-se determinar o F.
O F, como nós já estamos vendo, é o produto, aquele produto cruzado das derivadas, d-ROM de x, d-ROM de u vezes d-ROM de x, d-ROM de v. Nós já temos o d-ROM de x, d-ROM de u, fizemos logo no slide anterior, e d-ROM de x, d-ROM de v. Então é só fazer o produto dessas duas expressões. Está ele aqui, r vezes r dá R2, dá menos, que um é positivo e outro é negativo. Então temos aqui essas duas funções aqui, seno u, seno v, cosseno u, cosseno v. Mesma coisa as outras. Está vendo como é simples? Temos elas, as duas aqui, já vimos anterior, e fazemos o produto. Produto das duas, é r ao quadrado e cosseno u, seno v, seno u, cosseno v. dz igual a zero, d-ROM de z, dv é essa daí, de modo que, fazendo-se o produto cruzado, como essa aqui é v, um dos fatores é zero, ela dá zero, né? Então essa soma aqui, se nós repararmos, esse termo aqui, esse primeiro termo, o segundo é zero, e esse terceiro termo, eles são simétricos. Esse tem o sinal menos e esse tem o sinal mais. Se são simétricos, eles se cancelam. Então, o F é igual a zero. Portanto, para uma esfera, o E é igual ao G, aquelas quantidades coeficientes, né, de Gauss, que é igual a R2 seno ao quadrado de V. E o F é zero para uma esfera. Mas aí surge a pergunta: essa conclusão pode ser generalizada para qualquer superfície cujos parâmetros U e V formem famílias ortogonais? Nessa esfera de Gauss, paralelos e meridianos, né, são ortogonais. Será que isso vale sempre para qualquer família onde U e V são curvas ortogonais? Será? A resposta será dada na próxima aula. Terminamos, senhores. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Espero que estejam aproveitando. Lembre-se daquela introdução que eu fiz ao vídeo. Acreditem em vocês. Nada é difícil. Se outros conseguem estudar com poucos recursos, nós também conseguimos. Vocês conseguem. A matemática é feita por uma escadinha, né, de tijolinho, de degraus. Então vamos fazendo degrau a degrau até chegar no ponto que nós quisermos. Força, pessoal! Deem sugestões, coloquem aí seus comentários, o que vocês estão achando da aula, alguma sugestão, que se vocês queiram que acrescente um ou outro assunto que poderia facilitar a aprendizagem de vocês. Se gostarem do vídeo, deem o like, isso ajuda o nosso canal. Compartilhem esse vídeo com seus colegas, com estudantes de engenharia. Isso vai ser bom para vocês verem como é que as matérias do básico são importantes, fazendo assim uma revisão delas e dando valor a elas quando o estudante está estudando ali no básico. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a vista, pessoal!